Olá, gente, boa tarde. O nosso vídeo de hoje, então, é uma reflexão sobre Alex de Tocqueville, que já foi feito pela nossa colega na aula de Teoria Política 1, do professor Djalma Cremonese, do curso de pós-graduação em Ciências Sociais da UFSM. Então, quando a gente fala de Tocqueville, a gente tem que lembrar, então, coisas iniciais da obra dele, que é a obra principal, A Democracia na América, né? Onde ele vai fazer uma viagem para os Estados Unidos entre 1831 e 1832 para analisar o sistema prisional dos Estados Unidos. E lá ele vai, então, ficar perplexo de como a democracia funciona tão bem nos Estados Unidos, né? Ou seja, o regime democrático é muito eficaz nos Estados Unidos. E aí ele vai extrair material suficiente dessa pesquisa e do tempo que ele viveu nos Estados Unidos para escrever a sua obra clássica, então, Democracia na América, que data de 1835. Bom, diferentemente do que ele já tinha visto e estudado sobre a democracia, na América, este teórico ele vai presenciar o funcionamento de um sistema democrático bem desenvolvido, incluindo a maioria dos cidadãos. Então, Tocqueville passa a se perguntar, né, por que existe na América um espírito cívico tão grande e tanta união de cidadãos, enquanto, né, em outras sociedades isso não existe, principalmente na sociedade em que ele vem. Então, ele é um sociólogo comparativista por excelência, uma vez que ele vai procurar identificar o que é importante, confrontando espécies de sociedades pertencentes ao mesmo gênero ou ao mesmo tipo. Então, a indagação principal, né? Por que os Estados Unidos, a sociedade democrática é liberal? E por que a França, que é de onde ele vem, encontra tanta dificuldade no curso de sua evolução rumo à democracia para manter um regime político de liberdade, tá? Então, essa questão que ele faz a comparação entre França e Estados Unidos, principalmente da questão de por que nos Estados Unidos existe um espírito cívico e na França esse espírito é muito incipiente ainda, digamos assim. Bom, para ele, democracia, então, o que significa? Significa a igualização das condições, tá? Quando a gente fala em democracia, né, em sociedade democrática, a gente precisa levar em consideração que, para esse teórico, na sociedade em que não subsistem distinções de ordens e de classes, onde todos os indivíduos compõem a coletividade, sendo socialmente iguais, isso significa democracia para ele. O que não significa, vejam só, isso é importante a gente salientar, que sejam intelectualmente iguais ou economicamente iguais. Não necessariamente os indivíduos têm que ser economicamente iguais ou intelectualmente iguais, mas sim na questão de o espírito de coletividade, eles de comporem a coletividade, de comporem o espírito público, né? Então aqui tem uma citação do livro dele, abre aspas, a igualdade social significa a inexistência de diferenças hereditárias de condições, quer dizer que todas as ocupações, todas as profissões, dignidades e honrarias são acessíveis a todos. Assim, se não há uma diferença essencial de condição entre os membros da coletividade, é normal que a soberania pertença ao conjunto dos indivíduos. Então ele traz bem, salientando bem essa ideia de que a soberania está no conjunto dos indivíduos, no conjunto da sociedade como um todo. Então o corpo social para ele é soberano, né? E tem que ter a participação de todos na escolha dos governantes. A lei social, ela vai perdurar na igualdade, ele fala bastante dessa questão da igualdade, onde todo mundo possa fazer alguma coisa, não necessariamente, como a gente viu, economicamente, né? E nem intelectualmente, mas ter as mesmas condições de acesso, digamos assim. O Estado democrático, para ele, então, objetiva prioritariamente o bem-estar da maioria dos cidadãos, né? Então, é para isso que serve o Estado. O Estado democrático priorizar o bem-estar da maioria do número possível de cidadãos. A liberdade, para ele, significa ausência de arbitrariedade e é, então, importante que se tenha essa pluralidade de centros de decisões, certo? Bom, no seu livro Democracia na América, ele vai trazer algumas questões importantes que ele analisou dentro dos Estados Unidos, na sociedade norte-americana.
Então ele vai enumerar 3 situações que ele acredita que são determinantes para essa democracia, né? Então, inicialmente, a situação acidental e particular em que se encontra a sociedade americana, né? Que na verdade, então, não é uma colônia de exploração, e sim uma colônia de povoamento. Então, para isso ele para ele isso é um ponto. As leis que são feitas e os hábitos e costumes que as pessoas da América possuem, certo? Então ele vai trazer a situação geográfica em que esses imigrantes vivem, vindos da Europa, né? Vindos da Inglaterra principalmente, com a ausência de estados vizinhos, faz com que eles se unam mais, certo? Uns com os outros. Outra coisa que ele vai pontuar é que o espaço amplo não permitiu, esse espaço amplo de colonização, de povoamento, né? Não permitiu uma sociedade aristocrática, que se formasse uma sociedade aristocrática como na França. E é também a questão das boas leis, tem uma constituição federativa com sistemas morais bem fundados, que também ele enumera como fator positivo. Então ele traz aqui, ó, na América, além da presença do Estado ser ínfima, não havia uma casta de aristocratas, nem uma corporação sacerdotal poderosa. Assim, ainda que os cidadãos fossem extremamente individualistas, ávidos por alcançar o bem-estar, curiosamente o egoísmo materialista deles não se reduzia num estorvo para a coletividade. Portanto, na hora do aperto, e isso aqui também é importante, né? Eles se ajudavam e se mostravam solidários frente ao perigo comum. Então, por isso que ele vai ver na América que as pessoas têm mais esse espírito coletivo, de associação, de cooperação, certo? Por terem liberdades desconhecidas em outros lugares, pelas associações políticas serem legais e livres, né? Aí, nos Estados Unidos, não vão prosperar sociedades secretas, nem seitas conspirativas, isso que ele traz no livro dele. Então, as pessoas cooperam, se associam, se ajudam. A sociedade democrática, então, ele vai dizer que predomina, então, na sociedade democrática, a mobilidade social e cada indivíduo tem a esperança ou a perspectiva de ascender na hierarquia social, tendo-se, assim, a ideia de progresso. As pessoas conseguem ter essa ideia de progresso porque elas podem ascender na hierarquia social. Aqui uma citação do livro dele, abre aspas. Os sentimentos e as ideias não se renovam, o coração não cresce, o espírito não se desenvolve, a não ser pela ação recíproca dos homens uns sobre os outros, tá? Então, na sua obra Democracia na América, o autor ele vai descrever com detalhes os hábitos e os costumes que ele encontrou na América e principalmente a relevância, né, desse caráter associativo e participativo que os cidadãos possuem na América, que não é a mesma coisa que na França, certo? Então, de acordo com Tocqueville, as pessoas americanas eles vão se associar de todas as formas possíveis para fazer festas, para fundar seminários, para construir hotéis, edifícios, igrejas, distribuir livros, construir escolas. Tudo isso é para ele um aspecto positivo, que as pessoas se associam e elas se preocupam também com o bem coletivo, o bem-estar coletivo, certo? Elas colocam o bem-estar coletivo bem acima do bem-estar individual, tá? O que a gente pode também falar, né, é que a partir dessa questão de cooperação, de reciprocidade, de redes sociais, alguns teóricos, aí principalmente o Putnam, eles vão trabalhar com a ideia de capital social, né, que é essa ideia de cooperação, de confiança, de estabelecimento de normas e redes de cooperação, certo? Então, por exemplo, o Putnam, ele vai, na obra que ele vai criar, ele vai se apoiar justamente em Tocqueville, afirmando que a comunidade cívica se caracteriza por cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, a partir do estabelecimento de relações políticas igualitárias e uma estrutura social firmada na confiança e na colaboração. Então aqui, mais uma vez, a gente consegue ver a importância da ação coletiva, a importância da cooperação e da reciprocidade. Então eu encerro a minha fala aqui breve sobre o Tocqueville e a gente se encontra na próxima aula com Montesquieu. Obrigada pela atenção de todos.